Olá, graça e paz. Vamos continuar a série Verdades Bíblicas. Já estudamos sobre a doutrina das Escrituras, estudamos sobre a doutrina da teologia própria, a doutrina sobre Deus. Vamos agora abrir alguns detalhes sobre essas doutrinas sobre Deus, especificando a respeito de Jesus e a respeito do Espírito Santo. E o plano de Deus, a salvação, a escatologia, são coisas que virão a seguir. Hoje vamos iniciar os estudos sobre Cristologia. Alguns encontros nós vamos trabalhar esse tema. E hoje vamos falar sobre a pessoa de Cristo. Inicialmente é quase que um resumo daquilo que vai ser melhor trabalhado nos próximos encontros. Houve um concílio chamado Concílio de Calcedônia. Daqui a pouco nós vamos explicar um pouquinho mais o que isso aconteceu na história, mas no ano 451. E eles decidiram então em escrever a seguinte definição a respeito de Jesus: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em todas as coisas semelhantes a nós, excetuando o pecado. Essa foi uma definição que eles fizeram uma reunião por causa de vários ataques à doutrina cristã, e principalmente que afetava a salvação. Então, após a reunião desses líderes cristãos, eles chegaram a essa definição, que Jesus Cristo é o mesmo Filho, é o nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em todas as coisas semelhantes a nós como homem, excetuando o pecado. O que o homem pensa de Jesus é de máxima importância tanto para a vida presente como a futura. Jesus é o ponto central para definir como será a eternidade de toda pessoa. Por isso que Jesus é tanto atacado, a doutrina sobre Jesus é atacada, a existência de Jesus histórico é atacado. E muitas vezes os homens até usam a pessoa de Jesus, mas distorcem a verdade a respeito dele. Por quê? O inimigo quer que as pessoas não conheçam a Jesus e não alterem o destino trágico da sua vida futura. Basicamente, a igreja cristã crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, Deus homem, impecável, isto é, ele não cometeu pecado e é impossível ele cometer pecado, que morreu em nosso lugar, a fim de que pelo seu sangue recebêssemos remissão dos nossos pecados. É isso basicamente o que todo o ambiente cristão crê a respeito de Jesus. Em Efésios capítulo 1, Paulo escreveu da seguinte forma no versículo 7. Nele, isto é, em Cristo, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não é que em Cristo nós temos e existem outros meios. O que Paulo está afirmando aqui é que somente em Cristo o homem tem a redenção por causa da morte de Jesus, por causa do derramamento do seu sangue. Nós temos a remissão, isto é, os nossos pecados são pagos diante de Deus. E isso aconteceu por causa da riqueza da graça de Cristo. Por quê? Nós não merecíamos. Então a graça de Deus, a graça de Cristo veio em nosso favor. Então nós somos salvos somente por Ele. Somente Ele é suficiente e Ele é capaz, pelos seus méritos, de nos trazer salvação. Então isso é crucial para o entendimento de cada pessoa. Se ela entender errado quem Jesus Cristo é, se Jesus Cristo é simplesmente um mártir, um filósofo, um líder, um revolucionário, a pessoa pode até seguir os seus ensinos, aplicar em suas vidas, fazer até o bem, mas ela vai continuar na mesma direção. Ela não creu que Jesus Cristo é o seu Redentor, que a morte de Jesus não remiu os seus pecados. Então é crucial o nosso entendimento a respeito de quem Jesus Cristo é. Cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e hoje ele está vivo, intercedendo a favor dos crentes. A obra de Cristo ela foi fatal, foi final quanto à nossa salvação.
Ele nos justificou através da sua obra quando nós cremos, e isso é de graça, nós somos salvos em Cristo. Mas a nossa vida continua aqui na terra e a nossa vida, um dia estaremos para sempre com Deus. Mas ao continuar aqui na terra, ainda temos lutas contra o pecado. Há acusações contra nós. Nós devemos frutificar a nossa vida cristã. Por isso, as lutas que nós temos agora, as necessidades que nós temos, precisamos da misericórdia, precisamos da graça de Deus, e essas necessidades, elas são supridas através da intercessão de Jesus em nosso favor ao lado do Pai, contra as acusações do nosso inimigo e também diante das oportunidades que nós temos de frutificar para com Deus. Ao mesmo tempo que temos um advogado, um consolador diante do Pai, que é Jesus Cristo, nós temos um advogado, um consolador que está ao nosso lado aqui na terra, está em nós, que é o Espírito Santo. Veja que o autor de Hebreus escreve no capítulo 7, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O autor de Hebreus ele deixa bem claro que a salvação que nós temos em Cristo não é uma ajuda, é uma salvação total, pois somente é pela graça, somente pelos méritos de Jesus Cristo que nós seremos salvos. Nós não contribuímos com nossas obras para ajudar Cristo para sermos salvos. Não, Ele nos salva totalmente. Isto é, a salvação completa das nossas almas depende somente dos méritos de Jesus Cristo. A única coisa que nós contribuímos é com o nosso pecado, com a nossa tragédia, com a nossa miséria. E não somente Ele nos salvou, mas Ele continua intercedendo por nós, por aqueles que são salvos. A Bíblia deixa claro que o fato de uma pessoa crer ou não em Jesus é fator determinante do lugar onde ela passará a eternidade. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O apóstolo João escreveu isso no capítulo 3, versículo 36. Esse mesmo capítulo, no versículo 16, fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, João 3,36, tem uma palavra aqui. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Crê que Ele é Deus, é homem, se encarnou, morreu em nosso lugar e deu a ordem para nós crermos nele. O próprio Jesus fala assim, creiam em mim. Isso não é um convite, é uma ordem. O próprio Pai, quando abriu os céus e falou para os discípulos, eis aí o meu Filho amado em quem tenho muito prazer, creiam nele, obedeçam a ele. Isso não é convite, é uma ordem. Por isso, esse texto fala o seguinte, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem obedeceu essa ordem de crer nele tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como que eu quero usar esse versículo para você entender? Tem muitas pessoas que são amigas de Jesus, falam bem de Jesus, gostam das pessoas que seguem a Jesus, defendem Jesus, honram Jesus, mas não creem em Jesus como seu Salvador. O que quer dizer isso? Não reconhecem que são pecadores, ainda creem que a sua religião, os seus rituais, a sua religiosidade, a sua moral, a sua honra, a sua família vai dar créditos para que possam se defender diante de Deus. Ou nem necessitam se defender diante de Deus porque acham que não tem pecados graves e então poderão passar assim, com uma ajudinha de Deus. A ideia aqui de rebelde não é a ideia de uma pessoa má, de uma pessoa irada, que fala mal, que persegue Jesus, que detesta Jesus. Não, rebelde é quando a pessoa rejeita crer que Jesus Cristo é homem, é Deus e morreu
por causa do nosso pecado, por causa do pecado de cada um. Paulo deixa bem claro em Romanos que não há um justo sequer. Todos pecaram. Paulo usa palavras de Davi, o salmista. São pessoas que conhecem a natureza humana e foram movidos por Deus para escrever essa verdade. Essa verdade foi o Espírito Santo que deu para os homens, que vem a nós, e nós precisamos entender que nós somos pecadores, não importa o que fomos, que família que tivemos, que religião que tivemos, que pecado que deixamos de cometer. Mas a rebeldia não está em ser ofensivo contra Cristo, está em não querer crer em Cristo, não se sujeitar a Cristo, não se arrepender e pedir o perdão que só temos em Cristo. Enquanto a pessoa continua no seu status, eu gosto de Cristo, eu gosto das pessoas que creem em Cristo, mas eu tenho meu pensamento, ela está rebelde. E um dos pecados mais sérios que a Bíblia trata é a questão de rebeldia. Foi o pecado que foi encontrado em Satanás, foi o pecado que foi encontrado em Saul. Ele foi rebelde e desobediente, isto é, não obedeceu, não quer. A pessoa pode ser uma boa pessoa, respeitadora, tolerante, não faz maldades, mas se ela não crer em Jesus, isso é um fator determinante do lugar onde ela passará a eternidade. Por isso, o quanto é necessário nós entendermos e estudarmos a respeito de Jesus. Já foi dito, então, nas palavras anteriores, que cremos que Jesus Cristo é Deus e é homem. Isso significa que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, a humana e divina. Pessoa é o ser, natureza é a essência da pessoa. Então Jesus Cristo, ele é uma pessoa com duas naturezas, a humana e a divina. Este é um dos grandes mistérios da fé cristã. E no decorrer dos séculos após Jesus Cristo, depois dos apóstolos, muitos teólogos, muitos estudiosos que se debruçavam diante da teologia, do ensino bíblico, o que a Bíblia ensinava, eles têm se reunido para debater esse assunto, para tentar entender qual que é a verdade a respeito disso. Deve ficar bem claro que não estamos dizendo que Jesus Cristo é metade Deus e metade homem, como alguém poderia imaginar. Então Jesus Cristo é uma pessoa e ele tem duas naturezas, então metade dessa pessoa seria homem, metade dessa pessoa seria Deus. Não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que Jesus Cristo é totalmente homem e totalmente Deus. Uma pessoa com duas naturezas. De conformidade com Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 17, é necessário a intervenção de Deus para que alguém admita o conceito certo acerca da pessoa de Cristo. Eu até estou pensando que você, ao ouvir as palavras que já falamos nesse estudo, você já está com algumas dúvidas. Que parece que essa ideia de que afirmamos que Jesus Cristo é totalmente Deus e ao mesmo tempo que é totalmente homem, é difícil entrar na nossa razão. Como uma pessoa, um só ser, pode ter duas naturezas? Eu vou dizer para você, você não está errado em sentir essa dificuldade. Isso é natural da humanidade, da nossa mente humana, principalmente a partir do momento que a humanidade se desligou de Deus. Quando Adão pecou, Adão tinha contato com Deus, ele conhecia, gradativamente ele estava conhecendo a Deus, a sua mente era iluminada por esse relacionamento. A partir do momento que Adão pecou, ele foi desligado desse conhecimento da pessoa de Deus. A sua mente ficou cega. Ele entrou num estado de miséria, tanto física como espiritual. Então as coisas espirituais passaram ao longo do tempo não mais fazer sentido para o ser humano. E o ser humano se debruçou diante das suas razões, que são loucura diante de Deus. Enquanto o homem não conhece a Deus, enquanto o homem não é regenerado, não nasce de novo,
Tudo é um absurdo a respeito de Deus. Basta você ver a internet, ver comentários quando se fala a respeito de Deus. O quanto o homem acha tão absurdo a respeito de tudo aquilo que é Deus, Jesus Cristo, igreja, tudo aquilo que se refere a Deus. Então, de acordo com Mateus 16:17, é necessário, para nós entendermos que Jesus Cristo é uma só pessoa e com duas naturezas, é necessária a intervenção de Deus para que alguém admita o conceito certo a respeito da pessoa de Jesus. Se Deus não atuar na nossa mente, se Deus não atuar no nosso coração, se Deus não revelar isso para nós, nós nunca vamos admitir. Podemos até falar, mas não vamos crer. Não vamos depositar a confiança e não vamos entender que isso é a verdade e qualquer outra ideia é o contrário. Vamos ver Mateus 16? O que aconteceu? Depois de Jesus estar pregando, fazendo os milagres, anunciando a respeito dele, a respeito do ministério, da missão dele, os discípulos acompanhando ele curando leprosos, paralíticos, andando sobre as águas, expulsando demônios, os discípulos ainda achavam que ele era um mestre. E a multidão, então, achavam que era um profeta muito ungido, um ungidão por Deus. E aí um dia Jesus, então, andando com os discípulos, reúne os discípulos e faz essa pergunta. Vamos ler o texto. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, o impetuoso, sai à frente e respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Messias, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que afirmação fantástica! Vindo da boca de um pescador, Pedrão, que já tinha, diante de algumas coisas que Jesus andado, acalmado o vento, ele chega e os discípulos perguntam: quem é esse que até o mar e o vento lhe submete? E agora, dentro dessa pergunta de Jesus, Pedro toma a frente e, na dúvida que as multidões tinham, Pedro afirma com muita certeza, categoricamente, ele fala: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessa afirmação de Pedro, Jesus então deixa bem claro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado você é, Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Simão Barjonas era o tratamento que Pedro recebia antes. Cefas, Simão, filho de Jonas. E aqui então, ele posteriormente, esse Simão Barjonas, Cefas, vai ser chamado de Pedro. Mas aqui então ainda está sendo chamado por Simão Barjonas. E Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você falou isso, mas não foi a sua mente que produziu essa ideia. Não foi a sua mente que produziu essa convicção, mas meu Pai que está no céu. Isto é, essa verdade não foi revelada porque você está bem próximo de mim, porque você viu tudo essas coisas. Não. Meu Pai abriu a sua mente e colocou essa ideia e você foi simplesmente um instrumento dele. Por isso que esse texto está registrado nas Escrituras, para afirmar para nós que essa compreensão de que Jesus é uma só pessoa, sendo homem e Deus, duas naturezas, só podemos afirmar, só podemos crer se estivermos regenerados, se Deus atuar na nossa mente, se Deus revelar para nós. Por isso, mesmo sendo crente, se você ainda tem dúvidas, isso é natural. Mas passe a dar liberdade para Deus, creia nas Escrituras, se aproprie das Escrituras como verdade de Deus e deposite a sua confiança, a sua convicção de que as Escrituras estão falando verdade a respeito de Jesus. Deixe Deus trabalhar na sua mente para que isso se torne a sua crença, a sua fé, o seu dogma. No decorrer da história, então, por causa disso, porque o homem tem dificuldade de crer que Jesus Cristo é homem e é Deus, então no decorrer da história não faltaram controvérsias, não faltaram
divisões, intrigas, disputas acerca da pessoa de Jesus. Bem cedo, o cristianismo foi ameaçado por heresias, por ideias erradas e afirmadas que eram contrárias à verdade revelada nas Escrituras. Heresia é toda afirmação contrária. Não é dúvida, não é a afirmação, uma pregação contrária àquilo que a Bíblia já revelou. Então, bem cedo o cristianismo foi ameaçado por heresias que de algum modo distorciam a sã doutrina exatamente no ponto principal da fé. Qual que é o ponto principal da fé? Que Jesus Cristo é Deus, é homem e é uma só pessoa. Se Jesus Cristo não é Deus e não é homem, a nossa salvação não ocorreu. Porque Jesus Cristo tem que se identificar com o homem e tem que ter o valor de Deus, morrendo ali na cruz, então ele se torna suficiente. Se Jesus Cristo não é totalmente homem, não é totalmente Deus, ou não é homem ou não é Deus, os nossos pecados não foram remidos. Ele não é o nosso Redentor. A fim de que a cristologia sadia fosse preservada, reuniram-se os grandes concílios de que temos conhecimento. Concílio de Niceia, em ano 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 431 e Calcedônia, 451. O que quer dizer isso? O que eram concílios? As igrejas eram autônomas, locais. Então havia vários líderes dessas igrejas de certas regiões. E de repente surgia alguém pregando de forma diferente. E esses pastores ali naquela região tinham dificuldades de trabalhar com essas pessoas. Então todos os pastores, os estudiosos principais, se reuniram, chamavam até quem pensava de forma diferente, e eles então se debruçavam por meses e meses em cima, faziam várias reuniões num certo lugar, aqui como Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, faziam várias reuniões, debatiam, estudavam as Escrituras, até que chegasse a um ponto central, um ponto claro, que fosse reconhecido por todos e, ao mesmo tempo, olhavam as outras ideias e rejeitavam e combatiam e negavam aquilo que era absurdo, aquilo que não era apoiado pelas Escrituras. Então, a partir daquele momento, se tinha um concílio, se tinha uma declaração de fé, o qual determinava que a Bíblia falava isso. Então, para que ninguém... os falsos profetas, os hereges, eles começavam a humilhar os pastores na sua região. Então, a partir desse momento, essas pessoas que criam de forma diferente eram rejeitadas, eram categorizadas como hereges. Alguns se arrependiam das suas ideias, porque ao estudar de forma profunda e olhar a verdade bíblica, percebiam que estavam errados. Outros continuavam nas suas afirmações, montavam grupos, mas a partir desse momento eles eram rejeitados nas igrejas para não ter acesso mais a essas heresias, para ensinar essas heresias na igreja. Então isso era feito para preservar a cristologia, o ensino sobre Jesus Cristo de forma sadia. Nós vamos ver a seguir as heresias na área cristológica combatidas por esses concílios. É impressionante perceber que tais heresias, uma vez que são ensinadas por determinadas seitas da atualidade, ameaçam ainda hoje a fé cristã. Como nós cristãos temos um pouco de preguiça de estudar a história, essas heresias elas estão constantemente ressurgindo. E mesmo esses hereges, as pessoas que defendem essas heresias, não estudam a história, não vão ver lá atrás que as heresias já foram combatidas, já foram negadas. E aí surgem com essas ideias antigas, mas como se fossem novas, e começam a ensinar nas igrejas. E como os cristãos são preguiçosos, nós somos preguiçosos para estudar, para ver a história, as pessoas abrem a boca, ficam admiradas e acham que isso é que tem lógica. E passam a seguir. E grandes movimentos titulados como cristãos defendem várias heresias, dessas heresias. Nós vamos ver quais pensamentos errados tinham a respeito de Jesus. Esse primeiro círculo aqui é o círculo quando se refere a homem, o círculo com uma flechinha. Quando é o círculo com uma cruzinha, então se refere à mulher. Mas aqui é a ideia do ser humano, da humanidade.
E o triângulo vamos usar para representar a Trindade. Então, quando só aparece, nós vamos ver um gráfico posteriormente, quando vai aparecer somente o círculo, significa que Jesus era somente humano. Essa era a ideia de algumas pessoas, que Jesus Cristo era somente homem. Então ele era um profeta, ele era um rabi. Essa era a ideia dos discípulos quando tiveram o primeiro contato com Jesus. Eles acharam que era um homem, um servo de Deus, um homem consagrado a Deus. Mas era igual ao homem até em pecado. Que ele não tinha a autoridade dele própria, da sua essência. Era algo que ele pedia para Deus e Deus realizava, como nós fazemos. Então, os discípulos vão ficando assustados e cada vez mais apavorados, porque Jesus Cristo é mais do que homem. Tem alguma coisa diferente aí. Ele tem um poder, uma autoridade que os homens não têm. Nem Moisés teve, nem Davi teve, nem os profetas tiveram. Então, existe uma ideia que Jesus Cristo é somente homem. Muitos incrédulos, a população em geral, acham que Jesus Cristo é somente um homem que se tornou um mártir, quis fazer uma revolução, mas o próprio povo seu não aceitou e acabaram entregando ele aos romanos e ele acabou morrendo. Alguns dizem que Jesus Cristo é somente Deus, mas ele esteve aqui. Então alguns acham que Jesus Cristo é somente divino e tem uma aparência de homem. Ele era como se fosse um holograma. Então ele pareceu ser homem para se comunicar. Eu sei, talvez a sua mente fale, essa é uma boa ideia. Talvez seja isso mesmo. Perceba o perigo da nossa mente humana. Então alguns, naquela época, na história e ainda hoje, acreditam que Jesus é somente humano. Uns acreditavam, depois na história também acreditavam, e outros até acham boa essa ideia, que Jesus Cristo era Deus. Mas ele tinha uma aparência humana. Esse é um conflito muito sério, porque até no século II, no ano 200, 200 e pouco, já se formalizou um movimento ideológico, cultural, religioso, espiritual, chamado gnosticismo. E esse movimento, essa ideia veio um pouquinho lá dos filósofos gregos, que trazia a ideia de que a matéria ela é corrupta, ela vai se destruir. Então, e o mundo espiritual, o espírito, a palavra, ela é pura, ela é eterna. Então, eles falavam que a matéria é má, ela é corrupta, e ela nunca, o espiritual, o divino, nunca seria juntado numa só pessoa com a matéria. Então, esse foi um ponto muito sério na época dos apóstolos, porque muitos falavam que Jesus Cristo é Deus, mas ele não era completamente homem, ele tinha uma aparência, então ele podia, ele foi elevado aos céus. Então, até alguns textos bíblicos dá a ideia de que parece que é possível isso. Só que lembramos, a nossa salvação, a nossa justificação, a nossa redenção depende se Jesus Cristo foi totalmente homem, totalmente Deus. Se ele não só teve aparência, então a morte na cruz, o sofrimento dele, foi tudo uma enganação. Ele não sofreu realmente. Ele não morreu fisicamente. Essa ideia vai ser chamada de docetismo. Isto é, parece, a aparência, e não é. Alguns acreditavam então que Jesus Cristo era totalmente divino, mas não totalmente humano. Ele era quase humano. Outros acreditavam que Jesus Cristo era duas pessoas, uma divina e uma humana. Isso está muito em seitas orientais, que Jesus Cristo era quase que esquizofrênico. Então, e alguns até falam que na hora do batismo de Jesus desceu o Jesus. Então, tem momentos que Jesus é o homem, tem momentos que Jesus é Deus, mas são pessoas, duas pessoas distintas e separadas, mas que habitam ali numa só carcaça. Veja o perigo. Agora, é atraente também. Alguns acham que Jesus Cristo não era nem totalmente divino e nem totalmente humano.
Então ele não é completamente humano, não é completamente divino, é um subser, é um intermediário, é alguém que está entre o homem e Deus, uma criatura esquisita, né? Um subdivino e subhumano. Vamos dar uma olhada como então essas características funcionaram, esses pensamentos errados, essas heresias funcionaram ao longo do século. No primeiro século, os docentistas, né, eles achavam que Jesus Cristo era homem, era divino, mas não era, tinha somente a aparência de Deus. No segundo século, os chamados ebionistas achavam que Jesus Cristo somente era homem. Era um homem ungidão, era um homem sábio, um homem obediente a Deus, um homem que servia a Deus. Então, eles defendiam essa ideia de que Jesus Cristo era somente homem. Então, a ressurreição não aconteceu. Os arianos, um movimento muito perigoso lá no quarto século, eles acreditavam novamente que Jesus Cristo era somente Deus. Ario foi o fundador dessa ideia e o concílio de Niceia aconteceu por causa disso. Eles começaram a espalhar dentro das igrejas e defender essa tese. Então as igrejas ficaram preocupadas, então se reuniram para definir qual que é a verdade, qual é a verdade que a Bíblia nos ensina. No quarto século ainda, os apolinarianos, por causa de um tal de Apolinário, que o mestre, um herético, ele foi condenado pelo concílio de Constantinopla, e ele achava então que Cristo era divino, mas não totalmente Deus. Os nestorianos no quinto século achavam que Jesus Cristo era duas pessoas. Houve o concílio de Éfeso e condenou essa tese, essa heresia. Os eutiquinianos também apareceram no quinto século e esse concílio foi condenado, essas ideias foram condenadas por Calcedônia, porque eles achavam que Cristo não era totalmente Deus e também não era totalmente homem. Então vejo a dor de cabeça que essas pessoas, ao usarem da sua mente, ao usarem dos seus absurdos e começarem a defender e ensinar, começaram a perturbar as igrejas e afastando pessoas da fé. E, consequentemente, ainda as pessoas não se sentiam livres do seu pecado, porque acabavam crendo numa teologia, numa ideia errada a respeito de Jesus. O concílio de Calcedônia, então, no ano 451, definiu aquilo que nós, os evangélicos, os cristãos atuais, cremos acerca das duas naturezas de Cristo. O que Calcedônia, o concílio de Calcedônia deixou claro para nós, nos ajudou a entender as Escrituras? Que Jesus Cristo é perfeitamente humano. Nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 daqui a pouco. Ele é perfeitamente. Ele não é uma aparência, ele não é meio humano, ele é perfeitamente, é totalmente. Ele é plenamente divino. 1 João 5,20, nós vamos ler esse texto. Isto é, Jesus é totalmente divino, então ele tem a natureza divina e a natureza total humana. Sendo que essas duas naturezas estão presentes numa só pessoa. Essa é a verdade bíblica, que os homens no passado lutaram contra as heresias e deixaram estipulado para nós, para nos ajudar a entender essa verdade bíblica, que é difícil entender pela mente, a não ser se Deus o Pai venha nos abrir a mente, nos dar essa convicção, nós passamos a crer e sossegar nessa verdade bíblica. Então, os textos que nós referimos no último slide, 1 Timóteo 2,5, fala o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, Paulo, quando escreve para Timóteo, ele deixa claro que há um só Deus. Nós estudamos que Deus é um só ser que subsiste em três pessoas. Sobre Jesus Cristo, nós falamos que Jesus Cristo é uma pessoa que tem duas naturezas, humana e divina. E aqui Paulo fala que Jesus Cristo, ele é homem, não tem aparência de homem e não é meio homem. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, o apóstolo João escreve o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então João deixa claro para nós
algum aspecto da Trindade, ele não menciona o Espírito Santo, mas ele fala que nós estamos em Cristo, estamos no Deus verdadeiro, que é tanto o Pai como o Filho, e o Filho é o verdadeiro Deus e ele é a vida eterna. Então, tanto Paulo e João, um contribuem com o outro. Com isso, então, nós temos esse gráfico. Jesus Cristo é completamente, totalmente Deus e completamente, totalmente homem. Isso se chama, na teologia, união hipostática. Isto é, duas naturezas distintas, diferentes, que estão no mesmo ser. Uma não afetando e prejudicando a outra, uma não diminuindo ou aumentando a outra. São duas naturezas perfeitamente completas, totalmente, numa só pessoa. Por isso que nós falamos, esse é um mistério e que somente a pessoa de Deus pode deixar revelada no nosso coração como realidade. A nossa preocupação não é explicar a fórmula, mas é nós crermos, aceitarmos, porque com isso nós teremos uma salvação verdadeira e não uma ideia errada de salvação. Tivemos então hoje a introdução sobre a cristologia. Nos outros estudos vamos ver mais detalhes, vamos ver mais versículos que vão nos ajudar a entender a maravilhosa pessoa de Jesus. Esse Deus homem que estava na glória e veio, se encarnou, viveu a nossa miséria sem pecar, foi tentado, foi zombado, foi surrado, foi pregado ali na cruz, mas deu a sua vida, ninguém a tomou, para que eu e você fosse salvos. É essencial, portanto, nós entendermos claramente que Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Ele satisfez a ira de Deus por causa do nosso pecado. Que Deus te abençoe e esteja conosco no próximo estudo. Tanta coisa bonita nós vamos ver a respeito do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de receber então toda a nossa honra. Vamos orar? Senhor Jesus, é através do Senhor que nós queremos chegar ao Pai e agradecer pelas verdades que os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, registraram para nós. Agradecemos por homens que ao longo da história lutaram pela verdade cristã. E pedimos que o Senhor nos capacite, nos alerte para nós não sermos enganados, para nós não sermos seduzidos e a verdade bíblica permanecer em nosso coração, porque isso é essencial para a nossa saúde espiritual. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, pelas oportunidades. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.